sejam muito bem-vindos e por aqui a gente dá início a mais um episódio do Bacharel Podcast. Quem me acompanha somente aqui pelo YouTube, saiba que também você pode ouvir pelas plataformas de áudio, principalmente pelo Spotify, que aí você vai me ajudar na meta de novos ouvintes. E minha convidada de hoje, eu já estou aqui com ela. Ela é uma colega de profissão e veio compartilhar suas experiências, sua carreira e sua vida. Priscila Assis. Oi. Prazer conhecê-la pessoalmente. Prazer todo meu estar aqui, poder conversar com você, participar desse podcast, que é um sucesso já, né? A gente sabe que tem muita gente querida que já passou por aqui e me sinto muito honrada e feliz. É verdade, eu que me sinto honrada aí por você ter aceitado o meu convite. E então vamos lá, né? O pessoal tá curioso, porque às vezes as pessoas te vê pela TV, naquela formalidade do jornalismo, né? E fica com curiosidade de saber como que é a vida dela, lá atrás, na infância, né? Eu quero te deixar à vontade aí, para você compartilhar o que você tem, assim, de bom. Então, as pessoas têm muita curiosidade mesmo, né? E eu sinto, assim, às vezes, quando eu tô na rua, que alguém me reconhece, elas também ficam sem saber se fala, se não fala, e às vezes ficam olhando, observando, assim. Já aconteceu de eu estar no supermercado e a pessoa ficar me seguindo para ver se eu ia comprar as mesmas coisas que ela. Eu acredito que era isso, assim. Tem um pouco, né, dessa fantasia que a gente é muito distante, ao mesmo tempo que a gente é muito próximo, porque entra na casa das pessoas todos os dias. Exatamente. E, assim, uma coisa que me perguntam sempre é quando eu me descobri jornalista, por que eu quis ser jornalista? Aí eu vou começar por aí a nossa conversa para ir dando esse direcionamento. Eu sempre fui uma criança muito desinibida. Minha mãe sempre apoiou, assim, no sentido de eu participava de escola de música, de dança. Então a gente tinha, na época da minha infância, tinham muitos covers de artistas. Então eu fui Paquita, fui Xuxa, fui Angélica, todos aqueles ídolos da infância. A gente nessa escola de dança, a gente fazia as roupas iguais, né, os passos iguais. Então isso acabou que me deu muito, vamos dizer assim, facilidade com as câmeras, com falar em público, com as pessoas. E aí eu fui crescendo, eu nasci em Escada, no interior, até a 8ª série, que na época era essa série que chamava, né? Hoje já mudou tudo. Já mudou. Eu estudei lá no ensino fundamental e vim para Recife estudar o ensino médio. E aqui, quando eu cheguei, uma escola maior, né, já tinha outra estrutura, eu ainda não sabia exatamente o que eu queria fazer para o vestibular, né, qual curso eu iria. Foi quando, com 16 anos, a escola tinha um jornal, era o Contato na época, e tinha essa, vamos dizer assim, um grupo voltado para a imprensa, que tinha um jornal, você podia escrever, tinha outras atividades, cesta cultural. E eu me engajei já ali, né, porque eu já era despachada, eu gostava de participar de tudo. E aí eu comecei a escrever, né? Obrigada. Comecei a escrever para o jornal e eu fiquei muito feliz, assim, porque as pessoas gostavam, os amigos, né? Minha família, porque o jornal era impresso. E aí eu comecei a pensar na possibilidade de ser jornalista. A minha família tem muitas pessoas que são da área de direito, então eu ficava nessas duas linhas. Sem dúvida. Até que eu fiz ainda o vestibular para direito e para jornalismo no primeiro ano. Por incrível que pareça, eu tirei uma nota boa, eu entrava em jornalismo, mas não entrava em direito, que era um curso bem concorrido. E aí no segundo ano eu decidi que eu não faria direito, que eu ia fazer realmente só jornalismo, foi quando eu fiz, passei. E eu sempre com aquela ideia de ser de impresso, porque eu gostava de escrever, eu gosto assim, de escrever, de ler. E naquela época o impresso era forte, né? Que é o quê? Década de 90, não é? Assim, já estava no ano 2000, o impresso ainda era muito forte aqui, a gente tinha o Diário de Pernambuco, era muito forte. Eu lembro que meu avô, até uma matéria sobre a expansão na época do Shopping Recife, era o único shopping aqui, ele pegou aquele jornal e disse, olha, guarda, você tem que ler, o jornal é muito importante. Essa mensagem ficou na minha cabeça, assim, que o jornal era muito importante, que trazia as notícias, que as pessoas eram intelectuais, estudiosas, sabiam tudo, eu tinha essa visão. Entrei na faculdade de jornalismo, gostei, realmente era meu caminho ali, e começou aquela busca pelos estágios, né? Então, meu primeiro estágio, eu fiz rádio, por isso que eu acho que eu tenho esse paixão podcast, uma rádio comunitária na minha cidade. Foi um tempo curto, mas era uma experiência bacana, que eu podia conhecer bem como era que funcionava o veículo, né, a forma de falar. E depois eu entrei para estagiar na TV Nova, que ainda ia ser inaugurada. A TV Nova é uma TV que a gente tem aqui, que tem poucos anos, acredito que vai fazer 18 anos, mais ou menos. E aí eu fui trabalhar lá, então comecei mesmo, eu não estava nem vendo TV ainda,
na faculdade. Então, foi meu primeiro estágio, foi uma oportunidade, já foi em TV. Já foi pouco a pouco, né? Isso. Nesse meio termo, eu também estagiava na agência da Católica, que eu me formei pela Universidade Católica aqui. E eu entrei para fazer o jornal online. Então, eu estava já bem realizada. Vou fazer o jornal online. Mas aí só fiquei um mês e fui remanejada para a TV também. Porque ela tinha um projeto que fazia uns programetes sobre a própria universidade e esse programete passava na Globo na época aqui, que era o Minuto Unicap. Aí eu, meu Deus, não acredito, eu queria fazer jornal impresso e já me botaram na TV de novo. O meu estágio que eu consegui também foi em TV. E aí fui indo e depois a própria universidade me indicou para a TV Guararapes, que na época era o Canal 9, e eu fui estagiar lá. E fui crescendo e fui gostando de tudo, assim, realmente eu me apaixonei muito por TV, é uma rotina muito diferente, todo dia a gente faz uma pauta diferente, todo dia conhecemos pessoas diferentes, e isso traz, assim, a gente tem uma visão de mundo bem diferente. É tão interessante porque o pessoal diz assim, Priscila, tu sabe de tudo, me diz tal coisa. Eu disse, eu já aprendi, eu não sei de tudo, eu sei quem sabe. Né? Assim, o jornalista ele não sabe de tudo, ele tem mas as ele fontes, precisa saber quem é que sabe. Então, você me pergunta, Priscila, como é que eu faço para fazer isso? Procura fulano, procura isso. Então, a gente vai pensar para saber quem são as pessoas. E eu acho isso muito bacana. Saber que eu participei de encontros, fui a lugares que se eu fosse uma pessoa com outra profissão, dificilmente eu teria essas oportunidades. Então, hoje eu realmente me encontro em TV, é algo que eu gosto também do carinho das pessoas na rua, das pessoas que acompanham, gosto muito de ajudar também as pessoas, a gente às vezes tem um desaparecido, um apelo, alguém que precisa de alguma coisa e você saber que você é caminho para que aquela pessoa consiga, ou até mesmo uma simples informação, olha, vai no posto assim, vai fazer tal tratamento, atenção você, tal doença e aquilo ali, você não tem ideia de quantas pessoas são beneficiadas por essa informação. Acho que isso é um fascínio assim, que o jornalismo traz para a gente. Exatamente. Eu acho, né, eu como jornalista também, me senti assim na época que fazia a faculdade, eu queria ser uma ponte para as pessoas, né, de poder levar um pouquinho de, às vezes, informação, um pouquinho de ajuda, de esperança. Né? Que nós jornalistas, né? Isso. É isso que a gente, pelo menos era isso que eu visava lá na faculdade, né? É lógico que a realidade já é um pouco diferente. Aí quando a gente vem para o mercado de trabalho, né? Você se depara com um monte de coisa e você vê que aquilo lá da faculdade não era bem, né? O que a gente imaginava. Eu não sei se aconteceu com você isso. Acontece no sentido, às vezes, da condução das coisas, né? Porque TV você não trabalha sozinho. Você trabalha sempre com muitas pessoas. E às vezes você tem uma ideia de falar sobre um determinado assunto de um jeito, mas aí o produtor não concorda, o editor não concorda, o editor-chefe do jornal quer de outro jeito. Então, assim, a gente tem que lidar muito com isso, com esse diálogo constante. E aí um te convence, outro não te convence, a gente vai e faz daquele jeito, aí às vezes a gente também descobre outras formas melhores. Esse trabalho tem que realmente ser sempre conjunto, né? É o produtor, é o editor, é o repórter, é o apresentador, então tá todo mundo sempre muito interligado, é o cinegrafista. Né? E me fala uma coisa, hoje você apresenta, é repórter e você deve ter passado aí muitas coisas, né? Muitas histórias, falou com muita gente, porque acho que são mais de 15 anos, né? Você já tá como jornalista na carreira. Me fala aí os momentos assim que te marcou, de matérias que você fez, matérias talvez não tão alegres, que a gente sabe que o jornalismo não tem tanta coisa alegre assim, né? Que é muito ali o dia a dia, né? Tem a coisa da violência que sempre está cobrindo, né? Fala aí, Priscila, né? Que te marcou? Com o tempo de estágio, já em TV, eu tenho 18 anos de rua, assim, que a gente chama 18 anos de rua porque tá como repórter. E eu vi muita coisa, eu vivi muita coisa, assim, de situações super engraçadas, de situações dramáticas mesmo, assim. Eu lembro, vou começar a falar das mais tristes, porque depois eu falo das engraçadas pra gente rir junto. Fica à vontade, vai tocando. Teve assim, já no começo da minha carreira, teve um acidente muito terrível aqui, era um dia de muita chuva e uma van com vários índios de pesqueira, que estava voltando da FUNAI, de uma ação de saúde. Essa van Pesqueira acabou... é uma cidade, né? Isso, aqui no interior aqui no estado de Pernambuco. E ela acabou caindo no rio e ficou presa na água. Chovia bastante aqui,
E assim, foi toda uma mobilização para tentar tirar essa van, tinham crianças dentro, e a gente acompanhou aquilo, assim, eu era tão jovem, aquilo me marcou tanto, aquela imagem, aquele sofrimento, os bombeiros tentando tirar a van, um bombeiro morreu nessa tentativa de resgate, e ali começou umas 7 horas da manhã essa história, e a gente saiu de 9 horas da noite, então assim, me marcou muito isso. A gente ficou bastante comovido, as pessoas não sobreviveram, né, obviamente, muito tempo dentro da água, e a gente acompanhava o desespero dos parentes, de quem estava vindo da cidade para acompanhar, do pessoal que trabalhava com eles. Foi uma cena muito triste, assim, logo de cara no começo da minha carreira. E assim, a gente tem que aprender a lidar muito com isso, né? Tem um emocional, né? Isso. Todo mundo fala, jornalista é imparcial. Não, gente, a gente tem sangue passando por aqui, né? A gente vai dar informação com imparcialidade. Outra coisa que se marcou bastante, sempre essas grandes desgraças, vamos dizer, tragédias, né, que comovem muito. A queda do avião da Air France aqui foi algo que realmente exigiu muito de mim como profissional. Assim, a gente tinha que fazer várias entradas ao vivo para a rede, né, que no caso na época era a Band. E também a gente fazia muitas matérias. Eu começava assim 6 horas da manhã e a gente ia fácil até 7 da noite, porque entrava em todos os programas locais, em quase todos os programas nacionais, fazia matéria. Então assim, foi bem cansativo. Fora que você estava ali absorvendo tudo aquilo também, porque era muito sofrimento, né? Esperando os corpos chegarem, chegava corpo e aquele desespero, o que é que aconteceu, cadê o avião? Muitos detalhes, muitas coletivas assim. Tinha que a cabeça não parava, porque você tinha que estar o tempo todo estudando aquilo ali, tentando entender. E teve algum momento assim que você atordoada com as informações, te dava assim algum branco? Né? Porque a gente, né, quando entra ao vivo, você tem que passar os números ali, né? As informações. Isso. A gente tem um apoio sempre do papelzinho, né? Das anotações, que hoje é o celular. Mas, assim, acontecia, porque às vezes era aquela adrenalina tão grande, você estava ali ao vivo, preparada para falar sobre o assunto. Quando, de repente, enquanto você estava ali, já preparada para entrar, já chegava uma informação. Aí o brigadeiro ia chegar para dar uma informação, aí você ficava meio maluco, porque a gente ficava na frente ali, aí vinha um colega e dizia, mudou tal coisa, olha, achou tal peça agora. Aí esse momento assim, às vezes te desconcentra. E aí a gente tem que ter muito jogo de cintura para poder seguir. E eu lembro que quando começou eu estava doente, eu estava com uma febre de 39 graus e eu estava ao vivo, eu me tremia assim. Meu Deus. Porque eu estava, e a gente não tinha como, você já tinha que ficar doente, porque a gente dormia pouco, se alimentava mal, porque ficava lá horas no coma, né, esperando essas informações. Eu tinha pesadelo também, eu sonhava dentro do IML, com aqueles corpos todos, porque depois a gente fez muito plantão na frente do IML. Então, assim, foi um momento muito cansativo e muito doloroso acompanhar tudo, né? Mas a gente passa, segue em frente, também não é algo que fica, vamos dizer, pode até, não sei, assim, no futuro, mas assim, não é algo que fica atormentando, é só naquele momento de muito estresse, de muito trabalho, muita cobrança, porque tinha uma cobrança por informação, né? Tinha uma cobrança para saber o que estava acontecendo. E a gente ali vamos dizer assim, é o meio para as pessoas, né? As pessoas mandavam mensagem, perguntavam, queriam saber mais. Então foi bem marcante. Fora essas últimas tragédias da chuva, já fez muita enchente, assim, muito difícil de você ver as pessoas perderem tudo, aquela situação muito dolorosa. Recentemente, né? Isso. Foram as barreiras, né? Foi no ano passado. Foi bem... Muitas pessoas, A chuva durou muito tempo, o solo fica muito encharcado. Isso. E teve muito desabamento aqui em Recife. Muito. Você cobriu, né? Cobri. No fim de semana, que teve aqueles desabamentos maiores, a gente foi chamado, vários repórteres que estavam em casa, tiveram que sair para poder, quem conseguia chegar para ir trabalhar. E eu fui num desses locais, né? A gente ficou lá esperando, tentando ver o resgate, uma forma de ajudar. Só que você não pode fazer muita coisa, né? A gente só pode dar aquela orientação para as pessoas evitarem, né? Sair de casa, mas nem sempre essa pessoa tem como sair de casa. É um assunto muito delicado. A gente vê muita gente julgando, mas só quem sabe é quem que sabe realmente o risco, por que não sai, por que não pode. E numa dessas eu estava assim, já perto de entrar à noite ao vivo no jornal, e a gente foi num local, um morador chamando, a gente entrando, e quando eu olhei assim, todo lugar que eu olhava era de risco. Aí eu disse para o senhor, a gente tem que ir embora, porque a gente tem que ter esse limite.
né? A gente tá ali para trabalhar, saber, para né? retratar, para ajudar, mas eu tinha que ter a consciência de que eu estava num local que podia a qualquer momento ter um deslizamento e eu não podia botar a minha própria vida em risco, nem a do cinegrafista e nem prejudicar ainda mais o trabalho dos bombeiros, né? Porque querendo ou não, a gente quando está em risco, a gente coloca outras pessoas para vir nos ajudar, tem todo um esquema de segurança e a gente com a consciência de que ali estava errado. Então, assim, é esse filtro que o profissional tem que ter. Eu tô ali, eu não preciso estar ali. Aí eu disse, vamos sair imediatamente. Então, quando eu comecei já a sair, já ligando para a redação, olha, não tenho condição de ficar aqui, essa barreira vai desabar a qualquer momento, tá chovendo e tá difícil, eu vou sair. Quando eu vou saindo, eu percebo que tinha uma voz numa casa. Aí eu disse, tem alguém ali. Aí você tá aí, olha, vamos sair, é perigoso daqui, vamos sair, vamos sair. E a pessoa disse para mim, eu não posso sair, eu não tenho para onde ir, e se eu sair, vão invadir minha casa e vão roubar tudo. E aí, você vai dizer o quê? Eu não tinha outra solução. Essa pessoa não saiu. Não saiu. E a gente ficou bem apavorado. Então, assim, eu saí e tentei ver um bombeiro, eu disse, a pessoa tá lá dentro da casa, ela tá com medo, tem que alguém tirar, porque assim, às vezes tem que ir dar força mesmo, né, para ir lá, para tirar. Então, assim, a gente passa por essas situações, você tenta convencer, mas não podia ir muito além, né? Eu não podia levá-la para minha casa. Eu ia levá-la para onde, né? Como é que eu ia garantir que não iam realmente roubar aquelas coisas da casa dela? A gente vê quando tem deslizamento, o pessoal vai. É uma situação muito difícil. Muito difícil. Desses dias aí que você cobriu a enchente, teve algum específico que te mexeu ali, te doeu? Sempre tem, né? E assim, a gente viu uma casa que ficou completamente destruída. E essa pessoa já era idosa, já morava sozinha. Então assim, para onde é que ela vai agora, né? Como é que fica? Ela foi para um abrigo e nesse abrigo tinha um monte de gente com Covid e ela que já vinha se protegendo há muito tempo. E é difícil também nesse ambiente, tá todo mundo com tantas coisas chegando, você está mais preocupado em sobreviver. Então, assim, a Covid já estava bem espalhada. E, assim, essa situação marcou muito. E, assim, depois de eu ser mãe, quando eu vejo as crianças, eu enxergo muito a minha filha nessas crianças, né? E aí é difícil mesmo. Machuca, assim, dói, né? E às vezes... Porque você não pode fazer nada, né? Você vai fazer o paliativo, você vai correr, comprar uma cesta básica, que a gente não pode fazer isso porque é muita gente que precisa. É muita gente. Você vai pedir uma doação na TV, você vai pedir a um colega, você vai fazer essas campanhas, mas a gente sabe que tudo isso é emergencial. Depois vai esfriar tudo e a pessoa vai continuar sem casa e vai para onde? Vai para a rua? Vai ter dinheiro para alugar uma casa? Né? Assim, é difícil. E a gente fica bastante comovido com as crianças e com os idosos. Não é que adulto a gente também não se comove, mas são os mais frágeis, né? São os mais frágeis. Os idosos e as crianças. E é mais difícil para fazer um extra, né? Para arrumar uma atividade assim para tentar ser remunerada. É mais difícil para uma pessoa idosa, já doente, sozinha, é complicado. É um problema social que a gente fica olhando ali e a gente se sente impotente. A palavra é essa. Impotente. Parece que você quer sair ali, fazer alguma coisa, dar um desespero, né? E a gente fica, né, olhando aquilo e corrói, né? Demais. Corrói. E o desafio é tentar não seguir adiante, porque são muitas dores que a gente passa. Né? Não é que você seja insensível, é que você tente buscar uma alternativa para seguir. Para seguir. Né? Assim, tentar fazer, olha, eu só posso ir até aqui. Né? Eu não vou me martirizar, eu não vou me cobrar mais do que eu posso fazer, né? Eu não tenho condição de fazer mais, mas eu já posso ir até aqui, eu já consegui, então, a minha colaboração, assim. Infelizmente, a gente tem que... Senão você não dorme. Não dorme. Quando você teve a primeira experiência em escada na rádio? Do acidente, né? Não, essa foi em Moreno e foram os índios de Pesqueira. Pronto, confundi, dos índios. Ali naquele momento foi sua primeira experiência, né? Você ainda estava iniciando. Em algum momento você passou de sua cabeça em desistir ali da carreira? Não passou. Em nenhum momento. Engraçado, né? Não foi uma coisa que eu pensei em desistir, assim. Na verdade, eu fiquei pensando só assim, poxa, como é que a gente poderia ajudar? Aí, o que causou esse acidente? Faltou sinalização? Era o quê? A pista tinha um buraco? Você já vai mudando, né, assim, o seu pensamento. Mas eu não pensei em desistir. Muito bom, Priscila.
E que mais? Conta mais. Então, aí vamos para as partes cômicas. As partes, né, alegres. Pois é, que são engraçadas, mas em situações delicadas. Falando ainda de deslizamento de barreira, também logo no início, porque a gente vai chegando nos lugares, as pessoas vão chamando, você tem que ter esse... Eu não fiquei nessa que caiu porque estava arriscada a cair, porque eu já tinha uma certa experiência. Mas quando a gente é mais jovem, a gente tem muito essa ênfase, né, de querer fazer. E aí, numa dessas, eu fui fazer um deslizamento de barreira. E eu estava lá com os moradores conversando, eu ia fazer uma gravação, né, que a gente chama um stand-up, que é quando fica, não é uma matéria, é como se fosse ao vivo, mas é gravado. E aí eu estava do lado dos 2 moradores e a gente estava falando, né, a barreira caiu. E aí eu estava bem perto de onde deslizou. Hoje eu já sei, né, essa área toda, vamos dizer, se a barreira deslizar aqui, toda essa área está comprometida. Sim. E eu estava assim, bem perto da beira. Ali. E aí do nada, assim, loucura, né, não tinha ninguém, eu estava lá, os moradores também em pé. E eu comecei a gravar e eu dei um passo para trás, assim, para poder virar. Quando eu dei um passo, a barreira cedeu atrás. Meu Deus, aí veio tudo em você, assim, eu caí, barro. né? Eu caí. A sorte é que tinham 2 homens do meu lado, que eram os moradores, e eles me pegaram pelo braço. Gente, foi um susto, assim. Minha perna ainda ficou... Uma ficou pendurada e a outra entrou... O barro ficou até na metade da perna. E aí eu tomei aquele susto, assim, rapidamente me tiraram. Eu tive uma crise de riso. E eu passei uma semana, sem brincadeira, com o braço doendo, porque o meu peso todo eles suspenderam, né? E aí o cinegrafista dizia, meu Deus, quem é que ia pensar uma coisa dessa, que a pessoa vai pra beira da barreira e não sei o quê. E outra vez, assim, a gente trabalha em televisão, se preocupa muito com o visual e tal, aí eu fui... Tinha comprado uma sandália, na época plataforma, né? Bem na moda. E eu fui trabalhar, louca, né? Repórter tem que estar de tênis mesmo, e sandália e sapato baixo, né? Gente, tem que pôr umas Isso, galochas mesmo, botar as né? galochas. E aí a gente também, de chuva, foi fazer uma matéria lá. Aí a barreira tinha deslizado atrás da casa de uma senhora. E tudo só era barro. Só que quando você chegava, que você olhava, você via aquele chãozinho de barro, né? E eu, prontamente, a mulher dizendo, olha, a barreira caiu, entrou barro, e eu fui andando. Poxa, não sei o que, e pá, entrei nessa parte para olhar a barreira. Gente, eu acho que era assim, mais de 1 palmo de barro. Eu fui afundando e eu não conseguia sair, parecia areia movediça. E o cinegrafista lá, e eu chamava ele para ele me ajudar, ele sem entender. Aí foi quando a dona da casa viu, deu trabalho para eu sair com o barro assim, acho que era passando o tornozelo. Eu sei que eu saí, acabei a sandália, aí o pessoal vem a solidariedade, né? Não tinha nem água, aí arrumaram um lençol, uma toalha, não sei, para limpar meu pé. Né? E aí acabou a matéria, assim, a gente fez a matéria, mas ninguém mais estava preocupado nisso, era só... Eu disse, desviei o assunto, né? Tem essas coisas assim engraçadas. Outra, a gente fazia uma matéria sobre uma prisão no bairro aqui no Recife de alguns homens que estavam assaltando os comerciantes. E quando a gente estava lá, um colega chegou e disse, Priscila, vai ali na farmácia, porque aquela farmácia foi assaltada mais de 30 vezes e o pessoal está dizendo que pode ter sido esses homens. Eu disse, danou-se, mais de 30 vezes. Ele disse, vai lá, para a imagem é bom, porque o dono da farmácia tem todos os BOs e tal. Aí a gente foi. Quando a gente chegou lá, ele estava contando, olha, eu lembro que ele disse assim, era a idade de Cristo, já foram 33 assaltos, assim, era para matéria, né? Ia compor bem, né? Foi preso esse pessoal e tá muito assalto. Só essa farmácia foram 33 vezes, né? E quando a gente tava lá, ele, olha aí, do nada a gente fica aqui, quando vê, aparece um, não sei o quê. Quando a gente tava dentro da farmácia, não é que os assaltantes chegaram. Meu Deus, bem na hora. Foi bem na hora. 2 ficaram do lado de fora e um entrou. Mas será que eles perceberam que vocês estavam lá? Não perceberam, né? A farmácia é tipo em L. Aí a gente tava nessa parte de cá. No canto. Aí ele entrou por aqui, só que ele botou a arma aqui assim, dava pra ver. Quando ele entrou, eu tava segurando o microfone e o cinegrafista estava ajustando o áudio da câmera para poder começar a fazer a entrevista. Quando a gente olhou, a gente já viu logo o revólver, né? Eu disse, eu não tô acreditando nisso. Aí eu fiquei estatalada, eu só pensei, pronto, ele vai começar já atirando na gente para não filmar. E o cinegrafista baixou a câmera assim. Aí ele olhou, ele ficou tão assustado quanto a gente. E ele entrou, um ficou do lado de fora, olhando o movimento, e tinha uma vitrine assim, o outro estava atrás dessa vitrine. E o nosso motorista, sentado no carro, bem pousudo, lendo jornal. E eu, se bigode olhasse para pedir socorro, né? Eu sei que nessa história, ele ficou super assustado. Não, e aí ele entrou e, nunca esqueço, ele perguntou, tem Tandrilax, que é um remédio para dor de coluna. Aí a moça, bem nervosa do caixa, aí o dono, vai pegar o Tandrilax, não sei o quê.
Aí ele foi, deram o tanque de lácteo, ele pagou o remédio. Sério? E saiu. Foi. E a gente está atalado, né? Aí ele saiu e ficou do lado de fora, na frente da farmácia. E a gente em pânico dentro, né? Aí meu senhor falou, vamos embora agora, vamos embora agora. Aí o dono da farmácia segurando meu braço, não, você não vai embora. Olha, isso deu um trabalho. E ele grudado e o pessoal por fora. Só que do outro lado da rua, na verdade por trás, estava cheio de polícia, porque tinha acontecido essa prisão. E eu dizia pra ele, deixa eu sair, eu vou chamar a polícia. E ele, não, eles vão me matar, vai achar que eu chamei você. Foi 5 minutos assim de pânico. Consegui me desvencilhar, corri, entrei no carro e disse pro motorista, era um quarteirão, eu disse, vamos arrodear que eu vou chamar a polícia. E aí eles estavam na esquina. Aí a gente saiu, eu fingi que não tinha entendido nada, né? Eu, a cínica, passando por eles e eles lá, eu acho que comentando, e eles ficaram no mesmo lugar. Aí a gente entrou no carro, a gente saiu bem rápido. Aí eu disse pro meu motorista, eu fiquei apavorada, né? Porque eu disse assim, você tava ele assim, viu meu rosto, meio nervosa, né? trêmula, Sim, tava? super nervosa. Aí eu disse pro motorista, vai lá, chama o sargento, eu não lembro, tenente, que estava lá na operação. E você dizer, minha repórter tá lhe chamando no carro, porque ele vai chegar aqui e eu vou dizer pra ele o que é. Só que esse meu motorista é uma figura. O Bigode já tava lá, né? Lendo o jornal, bem sentado. E aí a gente ficou, eu e o cinegrafista dentro do carro ainda desesperados, assim, ai meu Deus, que loucura, o homem tá armado e tá lá. Vamos ver pra não botar a vida do pessoal da farmácia em risco. Lógico. Aí nisso, quando eu olho assim, lá vem meu motorista correndo, um monte de policial atrás. E o tenente já gritando, vamos, vai na frente, já ligando as sirenes. Aí eu, Bigode, o que foi que você disse? Aí eu falei para um policial, minha repórter tem uma ocorrência ali na frente. Eu digo, meu Deus do céu. Aí saiu cantando pneu, as sirenes. Aí eu disse, é claro que eles vão correr, né? Aí eu disse, vamos embora para a TV agora. Exatamente, eu disse, vamos embora para a TV agora. Aí a gente retornou de ré para poder sair. Só que aconteceu, como a polícia foi por aqui, cantando pneu, fazendo mal. O que é que os caras aconteceu que estavam aqui na farmácia? Eles correram pra cá. Então a gente, parou. Os 3 assaltantes pararam no capô do carro. A gente freou em cima deles, assim. Aí, quando parou, a gente olhando. Aí o cinegrafista disse assim, a gente vai morrer. Aí o motorista lá, em estado de choque, não sabia. E Marcelo dava murro assim nele. Vai. E eu atrás, eu fiquei estapalada. E nisso a polícia veio na mesma hora e mandou eles pra parede. A gente foi embora. Eu disse, TV, eu não quero mais fazer. Eles já tinham se desvencilhado da arma, né? Mas ficaram lá e foram presos. Aí eu fui pra TV e disse, não quero fazer essa matéria, o cara vai saber que fui eu que dedurei ele, não bota meu rosto. Isso bem no início, assim, a gente tinha essa preocupação. Eu disse, a gente passou um tempão sem fazer matéria nesse bairro, com medo de ser reconhecido. Chegava a pauta assim, não, esse daí não vou não, manda outro repórter aí que eu tô mal vista. Mas foi bem assim, depois a gente ri muito, né? Mas... Não, tô rindo por causa do seu jeito de falar. Depois mas, a gente assim, ri muito. É bem perigoso, mas você deve ter, né, várias outras, né? Muitas histórias. Não pode deixar não, que eu falo muito, viu? Não vai ser um podcast não, vai ser... Não, vou te trazer aqui mais vezes pra gente fazer aí uma rodada aí de outros, né? De vários assuntos. E me fala uma coisa, assim, hoje você tá no jornal, mas você também está numa experiência aí bacana com o programa, né? Isso, a gente tem lá na TV o reality de confeitaria. Isso, é um projeto que é por temporada, né? Então ele sempre acontece no segundo semestre do ano. A gente já está aí na 7ª edição, antes mudou o nome, porque como a TV mudou o nome, acabou que mudou também, aí a contagem fica meio difícil, porque antes era Clube dos Confeiteiros, porque era TV Clube, sim. Mas como a TV voltou para o primeiro nome, que era TV Guararapes, aí ficava sem muito nexo o clube, então passou a ser Super Confeiteiro. Aí com esse novo nome, a gente está há 2 anos, mas ao todo são 7 edições já desse reality, que a gente convida, né, os confeiteiros, as pessoas que gostam, amadores ou profissionais, para participar são 8 programas, né, desse reality, onde eles têm que fazer provas, e aí a partir de quem se sair melhor nessas provas, vai receber o título de melhor confeiteiro de Pernambuco. Ah, entendi. Então, assim, é muita adrenalina, porque eles têm, né, as provas, eles como são profissionais, têm já habilidade, então a gente tem que botar as dificuldades. Então a produção capricha nas dificuldades, o tempo é curto. E eles têm que cumprir a receita ali, né? Cada gravação é uma receita, né? Mas ela é igual para todos, não é? Isso, ela é igual. O tempo é curto, aí tem algumas, vamos dizer assim, alguns atrapalhos, porque a produção
às vezes faz algumas surpresas, então às vezes você se preparou para fazer um bolo, aí quando chega lá, o bolo vai ter que ter um morango. Não sei se você vai botar no recheio, se você vai... Aí às vezes aquilo ali desestabiliza um pouco o participante, porque ele está preparado para fazer uma coisa e vem um elemento surpresa que desestabiliza um pouco. Mas eu acho que é justamente para eles usarem a criatividade, né? Isso. E acontece, né, esses percalços às vezes dentro da cozinha, então os chefes que são os jurados, eles fazem muito isso, assim, criam essas dificuldades. É um programa que é muito adrenalina, assim, é muito nervosismo, acho que você também deve muita ter coisa pressão. engraçada ali desses episódios, né? Tem muitas coisas, assim, que são bacanas, né? Que a gente acaba... Deve acontecer ali muita coisa, isso, né? muita coisa, queimar, acidente, cair, queimar, né? cair, muita coisa, assim, também. É bem divertido, porque é uma proposta bem diferente. Eu fico bem tensa, eu quase nunca como. Nessa edição eu comi bastante, porque todo mundo pergunta isso. Você come muitos doces? Eu só queria estar lá para ser jurado. Mas eu fico na tensão, assim, às vezes o participante tá lá, tem um tempo, 50 minutos, aí ele acha que é 200 horas. Aí quando vê, tá perto de entregar e não entregou, eu vou começando a ficar nervosa, assim. Você acaba que também entra nesse mesmo universo deles, né? Eu costumo dizer que no programa eu sou a emoção. Os chefes são os durões, eu tô ali para às vezes dar um apoio. Às vezes a pessoa sabe, mas está bastante nervosa. E aí você tem que realmente ajudar. Eu digo, tem calma, tá tremendo, então não faz um trabalho manual, não vai dar certo. Você não tem como fazer uma decoração com a mão se você tá tremendo. Então, inventa outra coisa, faz espatulado, né? Às vezes a gente pode dar esses insights assim para a pessoa poder fazer diferente. E a próxima edição desse programa é quando? Então, no segundo semestre. Eu não sei exatamente assim a data, porque muda um pouco por conta da rede, da programação da grade, né? Mas o ano passado, como teve eleição, a gente começou em outubro. Esse ano, acredito que a gente comece em setembro. Mas tudo depende muito da grade da programação. E às vezes as pessoas pedem mais tempo para inscrição. Normalmente a gente abre em agosto. Eles têm que mandar um vídeo, né? Para a gente ver a desenvoltura da pessoa diante das câmeras. Se também tem um trabalho bom, se faz uma produção boa, né, dos doces, porque as pessoas que estão em casa querem ver essa adrenalina, mas querem ver comidas bonitas, né? Querem ficar lá morrendo de vontade de provar aqueles doces, até porque é num horário que é logo depois do almoço, assim, é bem sugestivo ser a sobremesa. É verdade. Eu gosto desses programas assim, de cozinha. É muito bacana, é um programa para a família toda. Todo mundo curte muito, gosta muito. E vocês costumam, assim, anunciar um tempo antes para as pessoas se inscreverem. Então as já pessoas se deve... inscreverem. Não, agora ainda tá... A gente está em março, né? Sempre Ainda tá mais perto, Acredito que a partir de julho, agosto, já começam. E qualquer pessoa que gosta de cozinhar pode se inscrever? Pode Olha se que inscrever. bacana. Eu achei que era mais assim profissionais, mas não, pode ser amador também. Pode também. O prêmio principal é o curso de gastronomia, né? Que a universidade faz, que é um curso muito caro. Aqui mesmo, em Pernambuco. Isso, você ganha bolsa. Então, normalmente, quem tem mais interesse em participar são aquelas pessoas que não têm a formação profissional. Né? Mas assim, tem gente que não é profissional de diploma, como fala, mas é um excelente confeiteiro, né? Então, só quer mesmo fazer o curso para aperfeiçoar outras coisas, entender técnicas, né? Outros, vamos dizer assim, outros estudos mesmo para fazer criação de receita própria e ter outras noções que um curso de graduação traz, né? Então, e o prêmio é só o curso, não tem dinheiro, não tem premiação em produtos, né? Assim, você ganha um valor em prêmios. Normalmente dá o forno industrial, né? Porque é o profissional, o fogão industrial, alguns utensílios. As marcas participantes dão também vouchers para você comprar produto. Então, é uma premiação que varia muito, assim, de quem são os patrocinadores, né? Mas sempre é uma premiação boa. Bacana. Só o curso, né? É muito caro o curso hoje. Eu não tenho muita noção. É caro? É bastante caro, porque é um curso que exige muito insumo, né? Que são justamente os alimentos, as coisas para teste, a própria doma que eles usam, que é a vestimenta, ela também tem um custo. Então, querendo ou não, essa produção toda fica caro, né? Para quem não tem muita condição. Eu não tenho ideia exatamente da mensalidade, mas há um tempo, quando eu perguntei, era mais de R$700. Então, isso custa, né? Para quem está, muitas vezes, né? Quem está empreendendo ali, né? Naquele sufoco já, bem apertado. Ô Priscila, e você sempre trabalhou aqui no estado de Pernambuco ou você já teve oportunidades em outros estados? Não, eu sempre trabalhei aqui.
O que acontecia em São Paulo, que a gente fazia era um intercâmbio. Eu ia para a Band lá normalmente uma vez no ano, passava alguns dias lá, cheguei a fazer matéria, ir para a rua, ficava na redação, porque como tinha essa relação muito próxima, Sim. porque eles queriam, eu fazia muita matéria que a gente chama para rede, né? Porque era para a Band, então a gente sempre tinha esse contato próximo com os editores, eles gostavam que a gente fosse para lá, para fazer a matéria, para a gente sentir como é a linguagem do nacional, porque a gente tem a linguagem local e tem a linguagem para o público nacional, né? Tem coisas que a gente fala aqui, que é do nosso dia a dia, que todo mundo entende, mas que lá ninguém entende. Então, se eu for fazer uma matéria falando, por exemplo, de munguzá, para a gente aqui, munguzá é um doce. Para eles é outro. Então, tem essas peculiaridades que a gente tem que explicar e quando tem que mudar a linguagem quando é para o nacional. E como o nacional ele traz assuntos, né, de todo o Brasil, ele não pode dar tempos enormes para as matérias. Então, é um tempo menor. E aí vai um outro desafio. A gente tem que ser cada vez mais, vamos dizer assim, conciso, né? A gente tem que trazer aquela informação simples, rápida e direta. É 1 minuto e meio, 2 minutos de matéria. Aqui a gente pode ter até uma folga de 3 minutos, 2,5, mas no nacional é bem mais concorrido esse tempo. A TV, ela tem que ser enxuto, né? Assim, as coisas têm que ser enxutas, porque, igual você falou que gostava do jornal impresso. O jornal impresso você escreve, dá para aprofundar, né? Dá para escrever aquela coisa toda, né? E a TV realmente, você pode trazer vários enxuta. elementos no impresso. Na TV a gente tem que ser bem direto e assim... Quanto mais claro e mais curto a gente falar, melhor as pessoas entendem. Eu, quando vou fazer matéria de economia ou algo que traga muito número, eu fico com essa preocupação. Porque se você der muitos números, muitas informações, as pessoas não conseguem assimilar. Porque é muito rápido. E aí você acaba confundindo tudo, né? Misturando todas as ideias. Exatamente. Muito bacana, muita experiência, né? Você tem. Muita coisa legal. Interessante. Na sua infância, assim... Você chegou a imaginar hoje que você teria essa vida, assim? Você é grata por essa vida que você tem hoje? Você realizou o seu sonho? Porque às vezes a pessoa trabalha num lugar e tal, e aí você conversa com ela, e aí, você realizou o seu sonho? Às vezes a pessoa fala, não, eu não sou tão realizada, eu tenho vontade de fazer outra coisa, não é? Sim, eu gosto muito do que eu faço. Eu não sabia, não imaginava, né, que eu fosse... ficar tanto tempo trabalhando em TV, né, que eu tivesse essas oportunidades que eu tive hoje. E eu sou muito grata mesmo. Até por onde eu vim do interior, né, às vezes a gente tem uma concorrência muito grande. Uma limitação, né? Isso. Uma concorrência muito grande com quem já estava aqui. Na cidade grande, querendo ou não, você tem uma outra educação, né? Hoje a gente tem uma educação melhor até, mas antes tinha uma diferença, né? Você tem que correr muito, porque eu lembro quando eu cheguei aqui para estudar, quase todo mundo já fazia inglês desde pequeno. E lá a gente tinha um inglês muito básico, né? Assim, naquela época. Hoje eu acredito que seja diferente. Então, algumas coisas assim, eu tive que batalhar muito. Meus pais não tinham tantas condições. Meu pai dizia sempre assim, você veio estudar aqui de enxerida. Você está estudando no Recife de enxerida. Eu morei na casa da minha tia, então... A gente teve sempre o apoio dos meus irmãos e eu, dos meus tios, das minhas tias, sempre ajudaram bastante, assim. A escola era cara, né? Então a gente não tinha outras coisas. Meu pai dizia, a única herança vai ser o ensino. E foi realmente o que ele deixou pra gente, né? Ele até hoje fala que ele é realizado porque conseguiu encaminhar os filhos graças à educação, assim. Então... E teve algum dia, assim, que estava tão difícil, mas tão difícil que você falou, olha, eu vou desistir? Na sua caminhada, né? Eu falo. Não, eu tive muitos dias difíceis, assim, muitos, mas eu não pensei nunca em desistir. Engraçado, né? Eu acho que a gente, quando tem um foco, assim, eu tenho um Deus muito presente na minha vida, assim, na minha família, a gente sempre foi muito de estar nesse círculo, assim, de oração, de essa coisa da fé, essa entrega, né? da fé, então. E eu acho que isso foi o diferencial, sabe? Eu digo assim, Deus operou muitos milagres para chegar, né? E às vezes a pessoa não sabe, as pessoas que olham na TV e acham que é fácil. Não é fácil, nunca é fácil, né? Você tem um sonho e você vai seguindo ali. Então, a gente tinha os desafios, né? Os impossíveis. Deus ia lá quebrando esses impossíveis e a gente ia vencendo. E hoje não é diferente, né? A gente continua com os nossos impossíveis, cada um na sua área, né? Do seu jeito. A gente tem projetos e a gente sabe, você quando tem um foco, você pode até demorar mais a chegar, mas é mais difícil você desviar. E Deus sempre estava ali, ó, de mão dada, ajudando para que eu conseguisse, né, avançar. Até hoje, Ele
sempre estar comigo, assim. Eu acho que isso é um diferencial importantíssimo. Importantíssimo. Eu também acho. Porque às vezes a gente começa um projeto, igual eu comecei o podcast aqui, as pessoas pensam que é fácil, é impressionante. Nossa, mas é facinho, né? Você vai lá gravar. Não é fácil. Como assim facinho? Eu faço tudo, eu procuro esses convidados, eu tento ver uma história bacana, né? E venho pra cá, e tem um custo, tudo isso daqui, né? Não é fácil, não né? é fácil. E às vezes você fica esperando, a gente depende muito do quê? Do feedback de quem tá lá do outro lado, né? Vendo, ouvindo, né? Sim. E às vezes a pessoa não dá muita importância, né? Verdade. Às vezes eu fico também um pouco mexida com isso, porque a gente empenha, porque eu quero cumprir um propósito que eu tenho com Deus também, e com essas histórias, para que essas histórias possam ajudar outras pessoas que estão com dificuldade, né? E às vezes eu falo, gente, às vezes as pessoas não captam, né, essa mensagem. Não reconhece o esforço, igual você falou. Que nada é fácil, né? Nada Tudo é fácil. uma caminhada. E a gente entrevista muita gente nessa minha caminhada e eu vejo muitas histórias assim. Quem está no sucesso hoje já amargou muita derrota lá atrás. A diferença é que não parou. Não parou. Não é que você às vezes está no caminho errado. Dentro da minha religião, da minha fé, que eu acredito em Deus, do meu relacionamento com Ele, eu sempre entrego tudo para Ele. E eu digo assim, eu só permite acontecer o que realmente for de tua vontade. Se for pro meu bem, né? Se for para minha felicidade. Então, se eu vejo que continua seguindo, então eu vou persistir ali. Né? Eu tenho até assim, por exemplo, eu fazia faculdade, era caro na época, né? A católica era mais de R$700. Meu pai, jornalismo particular era caro, muita dificuldade. E aí eu consegui o primeiro estágio, eu ganhava bem pouquinho, assim, mas já era um dinheiro que eu ajudava. E foi quando apareceu a oportunidade de eu ir para a TV, e na época a TV era quem melhor pagava, eram 2 salários mínimos. Eu até brinco, que eu disse que depois que eu fui contratada diminuiu, porque teve os descontos, né? Eu disse que eu gostava mesmo de ser estagiária. Então, foi uma ajuda, assim, importantíssima para mim, porque aí eu conseguia pagar a faculdade, a gente conseguiu ir alugar um apartamento, eu e minha irmã, porque o dinheiro já dava, né? Assim, eu estagiava. Eu tinha 3 salários, porque na verdade era quase 3, porque eu estagiava na TV, tinha 2, e estagiava na Católica, que tinha um pouco menos de 1 salário. Então, assim, já era uma coisa boa, né? Hoje em dia a gente nem vê isso. Também eu trabalhava feito doida na época na TV, que não tinha aquela lei do estágio, a gente fazia muito hora extra, trabalhava domingo, que hoje não foi a maneira correta, né? Porque a gente diz assim, a nossa profissão ela vem se moldando. Então antes era tudo muito solto, hoje já está tudo mais amarradinho. Mas assim, foi muito importante esse início, sabe? Essa forma de aprender. Mas hoje já também não exige o diploma, já não exige o MTB, que é o registro, né? Isso, aqui em Pernambuco a gente exige. Ah, exige aqui? Porque tem um acordo coletivo com o sindicato, que o sindicato não abre a mão disso. Então faz parte lá do dissídio, realmente tem que ter para poder trabalhar como repórter, né? Às vezes a pessoa diz assim, mas fulano apresenta e não é jornalista. Mas é porque apresentador, ele tem esse outro cenário, né? Se não for um programa jornalístico, ele pode ser radialista, né? Ele pode ter a carteira, o DRT. Exato. Mas para fazer matéria mesmo, hoje o sindicato da gente, ele exige isso aqui. Ainda está dentro desse acordo, né? É que eu acho bacana, assim, né? Porque eu dou muito valor ao conhecimento, a essa coisa de você cursar, né, a faculdade, tudo, porque é conhecimento, não que a faculdade vá te trazer, porque tem gente que pega o diploma e acha que vai, né, sei lá, ficar milionário, eu vou ficar milionário, eu vou explodir, eu vou, né, aparecer, e não é assim, porque o diploma ele não te garante nada disso, né? Isso, a gente tem que ser sempre a favor do conhecimento, da educação, incentivar as pessoas a irem para a universidade, é incentivá-las a ter conhecimento, a abrir a mente, a conhecer novas coisas, a ter ideia do que é uma ética no jornalismo. A gente hoje tem pessoas que falam bem na TV e que não são jornalistas, tem radialistas que falam bem que não são jornalistas, mas será que essas pessoas estão capacitadas mesmo? Será que esses blogs todos que existem hoje, né, de notícias, será que eles trazem realmente um conteúdo de qualidade, um conteúdo com responsabilidade? A gente não pode hoje, eu sair aqui, teve um acidente ali, eu imediatamente entrar, olha, teve um acidente sem apurar, sem saber como foi. A gente vê muito isso na internet, né? Muito. Eu fico olhando assim, eu falo assim, gente, mas agora
todo mundo virou, como fala, comunicador ou um repórter. Eu vejo gente por celular, eu falei, gente... Isso é bom porque leva a comunicação, mas cadê a qualidade, a responsabilidade? Tem que ter um... Isso, a gente tem uma ética, ali, né? Por exemplo, que muita gente não sabe, a gente não divulga suicídio. Aí tem gente que mas vocês não divulgaram, não sei o que, não divulga porque a gente já sabe que isso estimula outras pessoas a cometerem o mesmo, né? Então a gente não divulga imagem de criança em situação de violência, de vulnerabilidade, não divulga nome. E as pessoas que fazem isso é porque não sabem, existem leis, existem as regras, né? Até onde você pode levar a informação para que não cause pânico. Não é que a gente esconda, é que a gente precisa saber antes tudo dessa informação para passar com responsabilidade. O Covid, a pandemia, né, teve muito isso. As pessoas, vocês estão fazendo terrorismo, então não é terrorismo, era realidade. A gente precisava fazer as pessoas entenderem que era preciso se prevenir. Pelo simples fato da gente estar de frente e ver coisas assim absurdas acontecendo. Coisas que não podiam ir para o ar, coisas que tiveram que ir para o ar para ver se as pessoas caíam nessa realidade. Mas assim, sempre é uma linha muito tênue. Falar de show, de exposição, né, de projetos bacanas, sempre é muito melhor do que dar notícias que você não gostaria de ouvir. Exatamente. E aí é onde a ética pesa, onde a sua responsabilidade enquanto jornalista, a sua visão de mundo, o seu conhecimento pesa. São coisas que a gente aprende na faculdade. Na faculdade. Por isso que o conhecimento é um aliado, né? Isso. Técnicas de reportagem, técnicas de entrevista, né? Porque hoje se ganha muito dinheiro com a internet. Isso. Você sabe, né? Com esse mundo digital. Então, tem muita gente que ficou milionário, bilionário, sem terminar o ensino médio. Ganha muito dinheiro na internet, ou às vezes monta um negócio que tá muito essa coisa do empreender, né? Às vezes ela quer, não vou estudar mais não. Eu vejo muita gente assim, né? Mas a gente precisa sempre estar estudando, né? A gente, até quem está na internet, por exemplo, deve aproveitar esse momento para lucrar bem, mas ao mesmo tempo para buscar conhecimento. Exatamente. Porque precisa criar outros conteúdos, precisa ter noção de outras coisas, né? Assim, você tá ali, olha, eu sou um influencer, eu tô ganhando bem. Daqui a pouco as marcas vão exigir mais de você para poder te patrocinar, né? E você precisa crescer, senão daqui a pouco te engole. É fama, né? Pode ser bem passageira. E você precisa desse exemplo para as novas gerações, né? Para os mais jovens, muita gente nessas redes sociais saberem que precisam realmente estudar. E, ao mesmo tempo, as redes sociais acabam sendo grandes escolas, né? Escolas abertas. A gente vê hoje várias pessoas que vendem curso, mas também distribuem conteúdo gratuito. Então, é uma oportunidade para você se aperfeiçoar. Eu vejo muita divulgação com relação a essa parte de educação digital mesmo, que a gente não tem essa educação digital. Essa questão, por exemplo, do empreender, como vender, como falar com um cliente, como colocar preço, o que buscar. Exatamente. A gente vê muito educação financeira, né? Tem muitos blogs hoje que falam sobre isso, muitos perfis também em redes sociais, né, que falam. Questão até de cuidado com a saúde, de bem-estar. Eu tenho uma filha, às vezes eu acompanho muito os de educação, filhinha, né? Exatamente, educação infantil, de orientação para os pais, e confesso que muitos já me ajudaram nisso, a tirar dúvidas, a estimular, você dar aquele gatilho para você estudar. Certeza. Eu sou a favor disso, de unir a informação, o estudo com as suas ideias, né? Exatamente. Com essa coisa do empreendedorismo, né? Que é uma visão de mundo que a gente vai, né, se ampliando. Exatamente. Priscila, e olhando lá para trás, quem é a Priscila de hoje? Eita! Eu acho que hoje eu sou uma Priscila mais calma, que eu sempre fui muito acelerada. Eu acho que eu estou mais centrada. Eu sei mais o que é que eu quero, assim, de ver, de saber a minha responsabilidade, sabe? O exemplo que eu preciso dar para minha filha, porque filho muda muito a gente. Muda, né? E é uma coisa que eu vi, eu achei muito interessante. A gente muda para o melhor por causa dos nossos filhos, né? Porque eu quero ser sempre a melhor pessoa para ela e quero que ela veja que eu sou uma boa pessoa, porque os meus erros ela também copia. E quando a gente vê os nossos erros assim escancarados numa reação dela, você se preocupa. Então a gente busca ser uma pessoa melhor, né? A gente busca trazer comidas mais saudáveis para casa, para que ela tenha uma melhor alimentação. A gente busca ter mais paciência, né? Reclamar menos, né? Ficar menos exigente, porque ela vai pegando essa atmosfera, né? Vai. E a gente busca desacelerar.
para poder acompanhar melhor, ficar mais em casa. Então, hoje eu valorizo muito mais os momentos que eu tenho de lazer com ela, com meu marido, com os meus pais. Eu vejo assim isso com muito mais riqueza, sabe? Então, acho que hoje eu sou uma mulher mais bem centrada nessa questão, assim. Porque antes eu corria tanto, eu fazia tanta coisa, que o tempo ia passando e eu não ia vendo. É uma carreira corrida, né? Isso, a própria profissão. A própria profissão. E hoje eu desacelero mais, assim. As pessoas me veem, eu brinco assim, ninguém imagina, mas eu sou bem braba. E às vezes na profissão a gente também tem que ser bem brabo, né? Tem que se impor. Pelo fato de ser mulher também, às vezes, pegar algumas situações delicadas. Desafios, Mas hoje eu gosto de dizer que eu escolho as minhas brigas, assim. Tem coisas que eu já relevo, que já é a maturidade que dá, sabe? Já tem umas coisas assim que você vai relevando. Ó, isso aí não vale a pena. Tá bom, deixa a pessoa com a razão dela, né? A gente dá razão para quem não tem razão. E aí eu só não admito que faltem com respeito, né? Que tentem realmente fazer uma agressão. A gente pegou um momento delicado, né? Na época da pandemia tinha muito isso, na época de eleição tem muito isso, da agressão gratuita, das pessoas idealizarem uma coisa que não existe, né? E transferir para você tudo aquilo. Ah, você é jornalista, você está caindo no pânico, você está... Então, isso acontece às vezes, a gente está na rua e a gente precisa se impor. Precisa dizer que a gente tem os nossos direitos, que a pessoa tem o direito de pensar o que quiser, mas ela não pode falar o que quiser da maneira que quiser para as pessoas, né? A lei me garante isso e eu faço ela ser cumprida. Preciso respeitar. Eu estou te respeitando e você me respeita. Daqui para frente a gente vai ter que ser assim. Então, por algum momento a gente precisa ter essa postura mais, né? Mais radical, assim. É delicado. E quem vai ser a Priscila daqui uns 5 anos? Como você se imagina? Vou colocar 5 anos aí. Eu queria ser uma Priscila com mais qualidade de vida. Queria ter realmente, dizer para você que eu aproveitei mais com a minha filha. Queria dizer que eu descobri mais coisas novas. Eu amo viajar, queria tanto viajar mais. Viajar mais, né? Nessa profissão da gente, pronto, né? já tá uma meta aí, viajar mais. Nessa profissão da gente, a gente não tem muito feriado, né? Não tem muito final de semana. Hoje eu já tenho mais isso, assim. Eu olho as pratas e digo, poxa, eu perdi tanto tempo trabalhando. E a gente continua nessa mesma posição. A gente não fiquei rica, né? Nem fiquei pobre demais. Então, você quer ficar rica, Priscila? Aí eu digo assim, brinco sempre com meu marido, não quero, a gente fica mexendo, né? Quando eu ganhar na Mega, todo mundo na TV sabe disso que eu fico falando. Gente, eu venho amanhã, se eu ganhar na Mega, quando é no feriado. Se eu ganhar na Mega, você já sabe que eu não vou nem chegar aqui. Pra quem tá querendo fazer faculdade de jornalismo, fica rica? Se tiver muita sorte. Se fizer muito merchan nos jornais, fica. Né? Se você tiver tudo na vida tem alguém, né? Tá aí, a gente tem o William Bonner, que ele é rico, né? Uma Fátima Bernardes, que ela é rica. Né? Um Celso Freitas na Record, que é rico. Então, eu acho que sempre vai ter alguém que vai ter um destaque maior, né? Que vai ter esse brilho maior, que vai conquistar mais. Mas eu digo, eu não quero ficar rica, eu quero poder viajar todo ano para algum lugar com tranquilidade, quero pagar minhas contas em dia e ter alguns supérfluos, né? Que a gente diz assim, jantar fora um dia, ir para uma praia no fim de semana. Eu acho que a riqueza da gente hoje é mais saúde. O nosso grande desafio é a saúde. A saúde, essa coisa do equilíbrio emocional, da paz de espírito. Isso, a paz de espírito. É isso aí. Priscila, eu amei o nosso bate-papo aqui. Também, gostei demais. Uma pena que eu falei muito. Não, mas é para falar, os convidados têm que falar mais do que eu, que sou anfitriã, né? Chamam uma tagarela. Mas vou marcar mais vezes aí, pra gente debater alguns assuntos aí. Combinado. Tá bom? Mas foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço a você por esse convite, a todo mundo que está nos assistindo, né, nos ouvindo. Então, um beijo especial para vocês. Tá joia. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa minha convidada, né, do episódio de hoje. E eu fico por aqui. Até o próximo episódio. Tchau!